nosso. Essa semana apresentamos ao Ministério Público um pedido de providência para que o Ministério Público investigue o contrato feito sem licitação entre o Governo do Estado. O vereador Carlos Alberto Richa assinou um contrato no início desse ano, meados desse ano, para que nós tivéssemos uma sequência na empresa que fazia as cópias reprográficas do Estado do Paraná, a empresa H-Print, e surpreendentemente nós fizemos esse pedido porque esta empresa era a mesma empresa que hoje é acusada pelo governo de ter feito um processo que causou danos ao erário público nos anos anteriores, ou seja, no governo Requião e no governo Pessutti. Nós, há bastante tempo, e é de conhecimento de todos, nós temos a nossa obrigação aqui de fazermos acompanhamento dos diários oficiais do Estado. Esses diários que nós acompanhamos trazem todas as informações do Estado e os contratos entrados. Esse contrato que foi feito entre a H-Print e entre o Governo do Estado é um contrato que foi feito sem licitação, valor de R$5.713.000, portanto não é um valor pequeno. Um custo da fotocópia a cerca de 12 centavos, o governo pagava 12 centavos, dava o papel e pagava 12 centavos. E nós argumentávamos que isso podia ser feito a 4 centavos. 4 centavos era o preço que pagava a Assembleia Legislativa, era o preço que pagava a Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, o governo, quando nós fizemos pedido de informações aqui, o governo, através da sua bancada, rejeitou o nosso pedido de informações, dizendo que não poderia informar porque ele tinha um contrato emergencial, esse contrato era uma sequência do anterior, mas não havia nada de errado com ele. E que não era possível fazer, em nenhuma hipótese, contratos que tivessem valores inferiores a 7 centavos. Bom, nós, na sequência disso, denunciamos ao Ministério Público, denunciamos ao Tribunal de Contas e, para nossa surpresa, ainda recebemos informação que uma outra empresa, chamada Interativa, havia feito uma proposta ao governo de realizar o mesmo serviço por um valor 35% inferior àquele que era feito. Foi recusado dizendo que não havia, naquela empresa não havia condições técnicas que pudesse realizar esse trabalho. Esta semana o governo fez a licitação, depois da pressão toda que foi feita, inclusive por nós e pela sociedade toda, foi feita uma pressão muito grande. O governo realizou a licitação. Quem ganhou a licitação? Exatamente a empresa Interativa, ganhou o lote 1 e o lote 8 com um valor de 4 centavos. Ou seja, nós conseguimos, através das denúncias que fizemos aqui, fazer com que o governo visse e revisse o seu preço mínimo que poderia executar e passasse de 7 centavos, que era o que anteriormente ele admitia como sendo um preço bom para ser pago, para 4 centavos que o governo conseguiu através do pregão eletrônico. Com isso, fica provado que o papel de fiscalização que nós exercemos dentro da Assembleia Legislativa é determinante, é fundamental para que a sociedade tenha condições de saber aquilo que é feito com o seu dinheiro. Não é de hoje que nós sabemos que há inúmeras denúncias com relação a contratos feitos sem licitação, com relação a contratos que muitas vezes são feitos e que trazem prejuízo ao erário público, com relação a contratos que ficam muitas vezes em dúvida quanto ao seu real objetivo. Nós fizemos já denúncias ao Ministério Público, pedimos providência de contratos de mais de R$400 milhões sem licitação, realizados só neste ano. Então, nesse caso, fica mais uma vez evidente que o papel que tem a oposição dentro da Assembleia Legislativa é importante e é fundamental. O papel que nós temos é importante e é fundamental para que o governo, quando pressionado, e quando pressionado pela opinião pública e pressionado pelos mandatos, possa também fazer correção nos rumos que tem. E é assim que nós entendemos que devem ser os passos seguintes que nós vamos dar. Não é possível pensarmos que um governo pode dizer que não há nenhum problema, nenhuma irregularidade nos contratos que faz e ao mesmo tempo solicitar, como está solicitando, uma comissão especial de investigação para analisar os contratos com a mesma empresa H-Print nos anos do governo Requião e do governo Pessutti, mas que se recusa a fazer a investigação nos meses do governo Carlos Alberto Richa. Ora, qual é a lógica de você dizer que o governo anterior pagava e que essa empresa, e isso está nos anais da Assembleia Legislativa, que essa empresa recebia muito acima do mercado, que o governo Requião e o governo Pessutti perdeu milhões de reais, ou a população perdeu milhões de reais, cerca de 40 milhões naquele período, e a mesma empresa, cobrando valores muito similares, não pode ser objeto de investigação no governo, ou pelo menos no período do governo Carlos Alberto Richa. Para nós, alguma coisa está errada. Ou se investiga todo o processo, ou fica-se devendo uma parte dessa investigação que nós entendemos que não é o correto. Então nós achamos por bem fazermos a denúncia ao Ministério Público, fazemos a denúncia ao Tribunal de Contas, mas mais do que ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, publicizarmos essas denúncias. Porque o papel que nós temos aqui é dar publicidade e dar voz
e fazer com que esses fatos possam vir à tona, mas vir à tona de uma forma organizada. Não basta o governo dizer que isso está sendo feito para que seja desqualificado o trabalho desse ou daquele. Não se trata absolutamente disso. Num momento nós fazemos qualquer crítica a pessoas. As críticas que nós fazemos são feitas aos métodos que são utilizados. E os métodos que o governador Carlos Alberto Richa tem adotado nas contratações feitas para compras e para serviços definitivamente não recomendam a boa prática da transparência. Por isso que nós vamos continuar fazendo isso, pedimos à população que acompanhe, pedimos à população que fiscalize e sempre lembramos, nós sempre lembramos uma frase que repetindo diversas vezes, e eu acredito que é a frase mais correta para o serviço público. A frase é do Frei Beto. Frei Beto diz: político é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Então nós vamos continuar fazendo nossa pressão, nós vamos continuar respeitando o nosso eleitor, nós vamos continuar respeitando a população do Estado do Paraná, que tem sido generosa, inclusive, nos atribuindo o papel de oposição, mas também nos atribuindo o papel de fiscalização. E é por isso mesmo que nós vamos nos encontrar muitas vezes. E muitas vezes nós vamos nos encontrar na tribuna da Assembleia Legislativa, nas ruas, no espaço que nós temos na nossa página e no espaço que você, que é o nosso eleitor, que é aquele que acompanha o nosso mandato, que é o contribuinte do Estado do Paraná, que é a pessoa que sempre tem a preocupação de saber como que o Estado gasta o seu dinheiro. Esses são questionamentos que nós iremos cada vez mais fazê-los e dar resposta para que nós possamos ter o acompanhamento desse processo como um todo.